Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje é uma continuação da aula passada. No último vídeo nós falamos sobre paralelepípedo reto-retângulo. Hoje a gente vai conversar sobre o cubo. O cubo ele também é chamado de hexaedro regular. Por que ele é chamado de hexaedro? Vamos tentar pautar isso para você. Hexa, que são 6 edros, face, 6 faces, e o regular é porque elas são todas iguais. Então a diferença básica do paralelepípedo para o cubo é que o cubo, olha, presta bem atenção no que eu vou falar. O cubo é um paralelepípedo com todas as arestas iguais. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, vamos desenhar o bichinho. Olha só, eu vou colocar ele aqui, lembrando que ele vai ser a composição de 6 quadradinhos. Então nós vamos colocar ele assim, ó. Eu vou desenhar um quadradinho aqui na parte frontal dele, na face aqui. Ó, vamos colocar o bicho aqui. Começo desenhando um quadradinho, certo? A partir desse quadrado eu vou achar mais ou menos o centro dele. Não precisa ser bem exatamente no centro, pode ser até um pouquinho para baixo. A partir dali, ó. A partir daquele ponto eu faço o mesmo quadrado. Cuidado, eu vou fazer o mesmo quadrado, do mesmo tamanho, sobreposto ali. Pô, é importante você lembrar disso, tá? É muito importante você lembrar disso aí. Tem que ser dois, eles precisam ser exatamente iguais. Só que eu faço a sobreposição dele. Ó, aqui, ó. Jogo ele ali. Já tá quase aparecendo o bichinho. Daí eu jogo essa aresta para cá, jogo essa aresta para cá, pinto essa aresta aqui e essa aqui, ó. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, lembra que eu estou insistindo com você naquela parte invisível? Eu sou bem criterioso nesse sentido e gosto de colocar a parte invisível porque ela é importante. É importante para quem está vendo a questão, facilita a visualização. Só tem um detalhe, esse cubo, cuidado, esse não, qualquer cubo tem todas as arestas exatamente iguais. Então, ela vai ter uma medida A, uma medida A e uma medida A. O que acontece? O volume de um cubo, ele vai ser dado por a sua aresta elevada ao cubo. A vezes A vezes A vai ser a aresta ao cubo. Então tá aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho? Se você pegar o A e elevar ao cubo, a aresta dele elevar ao cubo, você tem o volume dele. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um valor ali. Vou imaginar o seguinte, um cubinho, vou tirar esse A daqui um pouquinho. Eu vou imaginar um cubo de aresta 10 decímetros, certo? Suponha, 10 por 10 por 10. Eu quero calcular o volume dele. O volume vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10. Cuidado, o volume vai ser igual 10 vezes 10 dá 100 vezes 10 dá 1000 decímetros cúbicos. Aí vem um ponto importante, né? Aí vem um ponto importante. A gente não pode esquecer dessa conversão. 1 decímetro cúbico, ele corresponde a exatamente 1 litro. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Ei, tenho 1000 decímetros cúbicos. Então, o voluminho dessa caixinha vai ser exatamente igual a 1000 litros. Eu acho sempre importante a gente conseguir mensurar isso. A gente fazer conseguir mensurar isso é de extrema importância. Mas assim, ó, existem algumas variações que a gente pode trabalhar com esse cubo. Quer ver, ó? Vou colocar uma aqui. Vou tirar um pouco essa medida, ficou uma medida muito manjadinha. Vamos imaginar assim. Eu vou lá e tenho um cubo de aresta, deixa eu ver, 4 metros. Um cubo de aresta 4 metros. Agora vamos pensar. Falar para você num cubo de aresta 4 metros, eu não vou poder fazer menção a uma caixa, por exemplo, né? Uma caixinha que você vai colocar na mesa. Não cabe aqui na minha mesa um cubo de aresta 4 metros. Eu posso imaginar um reservatório de água. Porque, ó, vamos pensar, gente, 4 metros. Imagina uma extensão de 4 metros de comprimento, 4 de largura, 4 de altura. É um cubo bem grande, dá para ser um reservatório de algumas coisas, né? Mas vamos pensar assim, qual que é a capacidade máxima dele? Vamos pensar? Se você vai calcular o volume de um cubo de aresta 4, então peraí, o volume ele vai ser igual a 4 metros por 4 metros por 4 metros. Gente, olha isso aqui. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 metros cúbicos.
É o que eu sempre falo para você, né? Não dá pra gente, muitas vezes a gente demora um pouquinho para associar porque a gente não está acostumado com a notação metro cúbico. O que nós temos ali, ó? 1 metro cúbico vale exatamente 1000 litros. Opa, ficou mais fácil de enxergar, porque 64 metros cúbicos, deixa eu mudar a cor da caneta. Ó, um volume de 64 metros cúbicos, para nós, ele vai ser um volume de 64 mil litros. Aí a coisa ficou melhor, né? Aí você consegue ter uma ideia. Agora nós vamos pensar assim, que tipo de variação eu posso fazer em relação a isso? Vamos supor que seja o reservatório talvez de um lavacar, de alguma casa, de alguma coisa assim. Daí a gente vai fazer assim, ó. Você sabe que aqui dentro cabem 64 mil litros, aqui dentro, ela cheinha. O que acontece se a gente começa a encher de água isso? Digamos que ele enche de água até aqui, ó. Aqui, vem pra cá, encheu de água até aqui. Existe um cano, uma torneira, alguma coisa que resolveu encher o reservatório de água. Mas ele não encheu até, muita gente usa essa expressão, não encheu até a boca, não encheu até a borda. Digamos que ele tenha preenchido até 3 metros de altura. Quanto de água tem aqui dentro? Quero saber qual que é a capacidade dele. Aliás, capacidade não, né? Qual o volume de água? Quantos litros de água tem ali dentro? Ou quantos 1000 litros de água tem ali dentro? Primeiro, vai ter que ter menos que isso, certo? Porque isso aqui é a capacidade dele cheia, total. O que nós temos ali? Vamos pensar um pouquinho? Se você for analisar, o cubo, a base dele, quando você vai enchendo de água, para ele poder subir, ele vai ter que preencher o comprimento e a largura. Ele só começa a ganhar altura quando todo o preenchimento da base dele for completo. Preencheu a base, ele começa a subir, certo? Então, para você calcular o volume ali, ó, vamos colocar aqui do ladinho. Para que eu consiga calcular o volume de água ali, vamos escrever aqui, ó, volume de água. Isso vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 3. Cuide. 4 vezes 4, 16 vezes 3. Isso vai ser igual a 48 metros cúbicos. Professor, mas é no 64. Ele cheio, ele cheio. Tome cuidado. O volume de água vai ser de 48 mil litros. A gente pode fazer alguma representação que é a seguinte, quer ver? Ó? A gente pode fazer uma representação assim. Encheu até 3 metros. Quanto de água tem ali? 48 mil litros de água. O que falta para completar? O que você vai fazer? De 48, perdão. Quanto falta para 64? Faz a diferença. Mas a gente pode fazer uma outra ideia. Você quer ver? Ó? Imagina assim, ó. Vamos mexer na ideia um pouquinho. Imagina que eu resolvo jogar dentro desse reservatório de 4x4, eu resolvo jogar 48 mil litros de água ali. Espera um pouquinho. Eu estou fazendo o raciocínio inverso daquilo que a gente fez agora. Eu jogo 48 mil litros de água aqui. Primeiro, a capacidade máxima dele é de 64 mil. Eu jogo 48 mil. Qual vai ser a altura que ela vai atingir de água? O que você poderia fazer? Pensar assim, ó. Se você pegar o 4 metros aqui, multiplicar por 4 metros na largura e multiplicar por um x na altura que você não sabe, ele tem que ser igual aos 48 mil litros. Só cuidado, como são 48 mil, são 48 metros cúbicos. O que você faria? Aqui eu tenho 48 metros cúbicos. Ó que coisa, eu sempre insisto na unidade, né? O que dá 4 metros vezes 4 metros? Ó, dá 16 metros quadrados vezes o x vai ser igual a 48 metros cúbicos. Se você pegar isso e passa dividindo, o teu x ele vai ser igual a 48 metros cúbicos dividido por 16 metros quadrados. Dá uma olhadinha. 48 dividido por 16 dá 3, certo? 3 o quê? 3 metros. Então a gente fez basicamente o mesmo raciocínio, mas visto de uma outra maneira. Certinho? Galerinha, então para cubo ficamos por aqui. Vou ficar aqui para você poder printar essa sua imagenzinha.
Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!